Olá a todos. Então hoje temos mais um momento que podemos estudar a Palavra de Deus, aprender mais sobre ela. Eu gostaria de lembrar aos irmãos que esse estudo ele tem o propósito de servir aos irmãos que não podem vir à igreja, disponibilizar a você, irmão, que não pode vir à igreja, uma ferramenta, uma oportunidade de estudar e aprender mais a Palavra de Deus. Vocês também precisam ser alimentados por essa palavra que é viva, que é eficaz e que nos orienta e que nos ajuda a viver. Então a ideia é que vocês também se sintam amados por nós, vocês são importantes, e também queremos disponibilizar vocês e incluir nas atividades que temos como igreja. Então que você se sinta incluído, amado por nós, mesmo à distância. Também queremos dizer que se vocês precisarem de alguma coisa, também podem entrar em contato. Não é porque estamos numa pandemia que não podemos servir ninguém. Então quem precisar, é óbvio que a igreja vai servir na medida do possível, com aquilo que for possível. Então, antes de iniciarmos, vamos então fazer uma oração, pedir a orientação, a direção de Deus para esse estudo, que Ele esteja nos guiando, nos mostrando aquilo que Ele deseja que nós venhamos a compreender. Deus, nós agradecemos por mais essa oportunidade que temos e pedimos o Teu direcionamento, Deus, que não seja eu falando aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas que seja o Senhor falando com cada irmão, falando com cada um de nós, falando com a Tua igreja, mostrando aquilo que a Tua igreja deve mudar, que a Tua igreja deve crescer, aquilo que a Tua igreja deve aplicar da Tua palavra. Deus, pedimos a Tua orientação nesse sentido, pedimos discernimento, sabedoria, Deus, pedimos a Tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos hoje estudar o capítulo 7 de 1 Coríntios, então 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 17 até o 24, que vai ser o alvo do estudo hoje. Então nós vamos estar nessa segunda parte do capítulo 7. Antes de nós entrarmos no texto, vale lembrar que Paulo, aqui na primeira parte, do versículo 1 até o 16 do capítulo 7, ele está falando sobre questões de casamento, relacionamento do aspecto civil, casado, solteiro, viúvo. Paulo se dedica a falar sobre isso. Percebemos que existiam pessoas que estavam descontentes com o estado civil em que se encontravam. Estavam casados e não queriam estar casados. Ou eram solteiros e viúvos e não se contentavam em ser solteiros e viúvos. Então existia um descontentamento ali naquela igreja relacionado a algumas coisas. Esse descontentamento também vai se estender a questões culturais e étnicas. As pessoas que eram de origem judaica e origem gentílica, e esse descontentamento também vai se estender à posição social, ou seja, de escravos e livres. Então Paulo vai tratar aqui desses assuntos, vai responder, vai trazer luz para a igreja sobre esses assuntos. Primeiramente, então, vamos ler o versículo 17. Então, 1 Coríntios 7, o versículo 17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Então vemos que Paulo estabelece aqui um princípio. Que as pessoas vivam de acordo como elas estavam quando Deus o chamou. Então não está falando aqui de pecado, não é essa a ideia. Permaneça pecando assim como você pecava quando Deus o chamou. Não é essa a ideia. Aqui Paulo está falando de aspectos da sociedade, como eu já mencionei, o aspecto civil, se é casado, solteiro, viúvo, o aspecto de etnia, de cultura, se é judeu ou gentil, e a posição social, se é escravo ou livre. Então essas coisas é que cabe aqui esse contentamento. Continue desse modo, sendo casado, continue casado, servindo a Deus casado. Se você é judeu, continue servindo a Deus como judeu. Não negue sua origem. Se você é escravo ou livre, continue servindo a Deus desse modo. Basicamente essa é a ideia. Não está falando em momento nenhum de pecado, de continuar em pecado. Outra coisa que podemos destacar aqui nesse versículo 17 é a orientação que Paulo dá. Ele diz assim: essa é minha ordem para todas as igrejas. Sabemos que a autoridade apostólica, a autoridade do apóstolo ali na igreja primitiva, se estendia a toda a igreja cristã. Eles tinham autoridade sobre todas as igrejas. Umas igrejas aceitavam mais, outras menos, como vemos aqui que muitos não
acabavam por rejeitar Paulo, né, preferindo Apolo ou Pedro, e muitos viviam aqui nessa igreja de Corinto como se Paulo não fosse mais voltar ali naquela igreja e resolver as questões, os problemas que aconteciam. Mas mesmo assim, a autoridade que Paulo tinha foi dada por Deus e ele exercia essa autoridade na igreja. E na igreja de Corinto não seria diferente, né? A orientação dele seria igual às demais igrejas, né? Então Paulo estabelece aqui, né, esse princípio que chamamos o princípio do contentamento. Servir a Deus aonde você estava. Servir a Deus, né, assim como você estava quando Ele o chamou. Falando do aspecto civil, do aspecto cultural, a sua origem cultural, e falando do aspecto da posição social em que você se encontra. Então Paulo estabelece aqui o princípio do contentamento. Sirva a Deus contente aonde você está. E essa era a ordem dele para todas as igrejas. E não seria diferente para a igreja de Corinto. Eles não eram superiores ou melhores, né, para que Paulo fizesse uma ordem totalmente contrária para eles. Claro que cada igreja tem sua particularidade, tem seus problemas, tem suas dificuldades, tem seus pontos positivos, pontos negativos, né? Mas aqui Paulo estabelece esse princípio para todas as igrejas. Então, continuando, agora no versículo 18, diz assim: foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. Continuando 19. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Vemos aqui, né, o segundo grupo em que existia muitas vezes o descontentamento, né, judeu e gentil. Temos vários problemas, né, conflitos culturais que surgem nessa igreja primitiva, que é composta por judeus e gentios. Existiam judeus chamados de judaizantes, que queriam judaizar a igreja, ou seja, impor a cultura judaica para todos, né, inclusive para os gentios. E exigiam então dos gentios a circuncisão. Existia isso. E também existiam grupos de pessoas, né, de origem judaica que queriam negar a sua origem judaica a todo custo. Inclusive muitos se sujeitavam a uma cirurgia que os tornava incircuncisos novamente, né, desfazia a circuncisão, né, que eles tinham feito. Então você tinha esses conflitos de cultura, né, muitos querendo ser igual à cultura do outro e muitos querendo rejeitar a sua própria cultura quando fazem isso. Então vemos essas questões e Paulo diz: se Deus chamou eles e eles já eram circuncidados, permaneçam assim, não neguem a sua origem judaica. Agora, se eles eram incircuncisos, né, não é preciso se circuncidar. Continue vivendo de acordo com a sua origem. Não negue a sua origem. Para você servir a Deus, você não precisa negar necessariamente a sua origem, né, a sua etnia, sendo judeu ou gentil aqui no caso. Ou trazendo para o nosso contexto, se você é brasileiro, se você tem origem menonita, né, você não precisa negar a sua origem para servir a Deus. O que nos une como igreja é Jesus Cristo, mesmo com algumas diferenças culturais. O que nos une é Jesus Cristo. E você não precisa negar a sua etnia para servir a Deus. Paulo diz aqui que esses aspectos ali da etnia, essas diferenças, seja a circuncisão ou a incircuncisão, não são nada. Elas não impedem a pessoa de servir a Deus. O que mais importa é que a pessoa obedeça, então, os mandamentos de Deus. Isso que faz a diferença na hora de servir a Deus. A incircuncisão ou a circuncisão não impossibilita ou possibilita alguém de cumprir melhor os mandamentos de Deus. O que mais importa é seguir a Cristo e cumprir esses mandamentos. Isso é primário. O secundário é a sua origem, a sua etnia. Você não precisa negar ela, mas você tem que ter em mente, que o mais importante é seguir a Cristo Jesus. E temos então que colocar algumas ressalvas. O Evangelho serve em todas as culturas. Sim, ele se encaixa. O Evangelho é espalhado em todo o mundo e de algum modo conseguimos levar o Evangelho para todas as culturas. Ele sempre tem um fator, um ponto em que nós conseguimos encaixar e as pessoas entendem o Evangelho e conseguem viver o Evangelho. Ao mesmo tempo, o Evangelho é contra a cultura, no sentido de que ele vai contra o pecado que existe na cultura. Então existem essas duas verdades que temos que ter em mente, né? Então existem aspectos da cultura brasileira que são errados. Esses aspectos devemos ir contra, né? Então temos que ter bem fixado isso na nossa mente. Então existem aspectos que temos que ir contra,
mas não precisamos negar a nossa origem brasileira para servir a Deus. Podemos servir a Deus como brasileiros, mas tem alguns aspectos que o Evangelho vai contra a nossa cultura e temos que nos atentar a isso. Por exemplo, o jeitinho brasileiro é algo errado, né? É falcatrua, é golpe, é desvio, coisas para benefício próprio, coisas ilegais, coisas erradas, achar uma brecha na lei, fazer bem coisas, né, que não são bem certas. Isso temos que tomar cuidado, isso temos que ir contra, né? Mas podemos servir Deus como brasileiros, não precisamos negar a nossa nacionalidade, podemos servir a Deus desse modo e tranquilamente, né, cumprir seus mandamentos, mas temos algumas coisas que não podemos, né, admitir. Então, continuando aqui no texto, Paulo, no versículo 20, vai repetir mais uma vez o princípio que ele citou ali no 17. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Então, ele reafirma esse princípio do contentamento. Permaneça no modo como você estava, né, falando do aspecto social como Deus o chamou. Paulo vai reafirmar isso mais uma vez. Vamos um pouquinho para frente, no versículo 21, vai aparecer agora, né, um novo grupo ali de pessoas. Então Paulo diz assim no versículo 21, foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Então Paulo vai falar de escravo e livre. Então vai falar da escravidão. Esse texto muitas vezes escandaliza alguns irmãos, né? Nossa, Paulo está incentivando a escravidão. Não é isso que ele está fazendo. Também vale ressaltar que a escravidão, no contexto em que ele está falando, não é como a escravidão que tivemos no Brasil, com os indígenas e com os afrodescendentes. Não é essa escravidão, é uma escravidão diferente. Ela não era tão cruel, né, como a escravidão que tivemos no Brasil. Então Paulo aqui diz que a pessoa não deve se incomodar por ser escravo. O cristianismo, o viver Cristo, não exige da pessoa que ela mude de classe social. Ela pode continuar servindo a Deus como escravo. Ela pode continuar servindo a Deus aonde ela está. Algumas teologias dizem que o cristão, quando ele vem para Jesus, ele tem que prosperar, e ele tem que avançar e subir nas classes sociais, chegando até a mais alta classe. Isso não tem base bíblica. Vemos que a igreja primitiva, em sua maioria, tinha pessoas de classe baixa. Tinha pessoas escravas, comerciantes pequenos, pessoas que não eram da elite. Tinha também pessoas ricas e pessoas da elite, mas não vemos uma base para afirmar que as pessoas têm que mudar de classe quando elas vêm para Cristo. Cada um pode servir a Deus aonde está, na sua classe social. Precisamos de pessoas cristãs em todas as classes sociais. Precisamos de pessoas que manifestam o amor de Deus e levam o Evangelho em todas essas classes. Então Paulo aqui está estabelecendo isso. Mas ele diz, se essa pessoa tiver a oportunidade de se tornar livre, então aproveite, também não tem problema, pode se tornar livre, não tem problema. Então Paulo deixa bem tranquilo a pessoa em relação à sua classe social, o escravo, fique bem tranquilo com a posição que você encontra, você consegue servir Deus nessa posição. Então vamos ler um pouquinho mais para frente, no versículo 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Então Paulo aqui vai fazer um contraponto. Então ele diz assim, aquele que é escravo, quando foi chamado por Cristo, ele é livre no Senhor. Ou seja, a liberdade que ele tem em Deus, em Jesus, é muito maior do que as privações que a escravidão humana lhe causa. Ele é livre nesse sentido, ele usufrui de uma liberdade tamanha que é maior do que algumas privações que ele tem, falando do aspecto social terreno. Então ele é alguém livre. Mas já aqueles que são livres, eles agora são escravos do Senhor. Sabemos que a única escravidão, digamos, que podemos e devemos ter na vida cristã é a escravidão e a servidão a Jesus Cristo. Nós temos agora liberdade em Cristo, mas também temos que ser servos dele. Isso é algo que muitas vezes não entendemos racionalmente, um paradoxo. Mas ao mesmo tempo que somos livres, temos tamanha liberdade em Cristo, também somos escravos de Cristo, somos servos de Cristo. Então não devemos deixar que nada nos domine, nem o mundo, nem o pecado, nem a nossa carne. Apenas Cristo deve nos dominar, apenas Ele é o nosso Senhor e nós somos escravos de Cristo.
Não escravos do mundo, não escravos do pecado, não escravos de qualquer outra coisa, apenas escravos de Cristo. Então Paulo aqui faz esse contraponto. O escravo, ele é livre em Cristo, e o livre é escravo em Cristo, escravo espiritualmente falando. Somos pessoas que servem a Jesus, somos escravos dele. Não temos mais uma vontade própria e fazemos o que queremos, mas andamos conforme Cristo nos pede. E quando fazemos isso, começamos a ter a liberdade verdadeira que Cristo planejou para cada um de nós. Quanto mais escravos de Cristo, mais livres somos espiritualmente falando. Então isso é uma verdade que temos que ter em mente. Somos tão livres em Cristo, ao ponto de que quando nós vivemos os seus preceitos, os seus mandamentos, quando nos sujeitamos a Ele, usufruímos verdadeiramente dessa liberdade. Então isso é algo um pouco complexo de entender, mas é uma verdade bíblica. Um pouquinho mais para frente, Paulo vai dizer, no versículo 23, vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens, ou melhor traduzindo, não se tornem escravos do mundo. Então Paulo diz sobre o alto preço. Paulo já mencionou essa expressão alto preço, quando ele faz um apelo para que os irmãos aqui vivessem de acordo com o sacrifício de Jesus, vivessem como pessoas que foram restaurados, reconciliados com Deus, como pessoas que tiveram um encontro com Jesus. E aqui ele vai falar novamente essa expressão. Jesus comprou cada um de nós por alto preço, ele nos chamou por alto preço, o sacrifício dele custou a sua vida, custou o seu sangue, todo o seu sangue foi vertido por nós. Custou a Deus aquilo que ele tinha de melhor, o seu Filho, foi um alto preço que foi pago por nós. Então não podemos pegar esse sacrifício valioso e viver sendo escravos do mundo. Não podemos fazer isso, não podemos fazer isso. A única escravidão que é permitida na nossa vida cristã é a escravidão que temos em Cristo, a servidão em Cristo. Única escravidão, única pessoa que pode nos dominar é Jesus Cristo. Nada mais pode nos dominar, somente Jesus. Existe sim uma escravidão que nos impede de servir a Cristo, que é a escravidão no mundo, a escravidão no pecado. E essa deve nos preocupar, muito mais do que a escravidão terrena que é mencionada aqui, naquele contexto. Então essa escravidão do pecado, do mundo, da carne, ela sim interfere na nossa servidão, na nossa vida cristã, ela interfere no servir a Cristo. Então isso deve nos preocupar. Não podemos deixar nos escravizar por essas questões. Apenas por Jesus Cristo. Apenas Jesus pode dominar a nossa vida. Quando Ele nos domina, assim temos a verdadeira liberdade que Ele nos promete. Finalizando, no versículo 24, Paulo vai dizer mais uma vez sobre esse princípio do contentamento. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então, cada um permaneça servindo a Deus na condição em que estava quando Deus o chamou. Seja solteiro, casado, seja judeu, gentil, seja escravo ou livre. Podemos servir a Deus, independente da nosso estado civil, se é solteiro, se é viúvo, se é casado. Podemos servir a Deus independente da nossa origem, se é brasileira, se é judaica, independente da nossa origem, se é alemã, podemos servir a Deus. Isso não nos impede de servir a Deus. E não devemos negar nossas origens e nos afastar dos nossos conterrâneos para servir a Deus. Muitas vezes acontece isso, mas podemos sim servir a Deus sendo brasileiros. Podemos servir a Deus não negando as nossas origens. E também podemos servir a Deus independente da classe social, da posição, da profissão que temos. Podemos servir a Deus. Nem todos precisam se tornar pastores para servir a Deus. Muitas vezes essa ideia permeia o contexto evangélico, o contexto protestante. Mas muitas vezes mais vale você servir a Deus aí onde você está, na profissão que você está, na classe social que você está, do que você mudar isso, porque alguém lhe falou. Então, existe espaço para servirmos a Deus em diversos aspectos da sociedade, em diversas posições sociais. Existe espaço para servirmos a Deus. E Ele quer usar cada um de nós, independente do estado civil, independente da origem cultural, e independente do espaço e da posição que ocupamos na sociedade. Deus quer nos usar. E que possamos, então, deixar que Deus nos use.
conforme Ele quer aonde nós estamos. Lembrando que Ele nos chamou, né, e temos uma nova vida e temos que servir a Ele. Né, e essas coisas sociais são secundárias e não são um empecilho para que nós venhamos a servir a Deus. Espero que eu, você, cada um de nós venhamos a servir a Deus aonde estamos. Né? Ao redor existem pessoas que estão esperando ser servidas por nós. Estão pessoas que estão sedentas pelo Evangelho e temos a oportunidade então de viver isso e de servir a Deus aonde estamos. Né? Você é importante, muito importante. Você tem contato com pessoas que eu não tenho. Você tem um estado civil, você tem uma origem cultural, você tem uma posição social. E isso te possibilita contatos que muitas vezes eu não vou ter. E assim também é comigo. Cada um tem a sua particularidade, mas existe espaço para todos servirem aonde quer que se encontre. Então não deixe que isso desmotive você a servir a Deus. Né? É possível servir a Deus desse modo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e que possamos crescer cada vez mais. Esse é o meu desejo, né, para nós como igreja. Possamos servir a Deus aonde nós estamos. Então que Deus abençoe vocês. Desejo que Deus esteja falando com cada um de vocês. Amém?